Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada desta semana se declara advogada da União por profissão e mentora por vocação. Ela se considera improvável e diz, não sou eu falando aqui, tá? Que tem inteligência mediana, mas é muito focada. Inclusive, por um tempo, viu o irmão sendo aprovado e chamado em todos os concursos e ela não. Percebeu então que precisava fazer alguma coisa diferente para mudar os resultados. Depois de ser reprovada em concursos de nível médio, ela foi aprovada na Advocacia Geral da União. Hoje faz parte do time de Gran Experts, que preparam milhares de candidatos para aprovação. Converso com a imparável, com a improvável Eliette Viana. Seja muito bem-vinda, professora Eliette. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Nossa, Gabriel, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui participando desse bate-papo com você, falando aí com os nossos alunos. Realmente, olha, você disse tudo, tá? Em poucos minutos, em poucos segundos aqui, você falou tudo. Eu me denomino hoje, né, advogada da União por profissão. Estou aí na carreira desde 2007. Passei no concurso, foi o concurso de 2006, né? Tomei posse em 2007, com 25 anos. Fui um improvável porque eu passei uma trajetória inteira. Comecei a estudar na faculdade para concursos de nível médio. Depois me formei, tirei minha carteira do AB, mas eu não achava que eu tinha capacidade para passar em concursos melhores, em concursos maiores, na verdade, né? Concursos de nível superior. Continuei fazendo concursos que como se fala, não exigiam muitas minhas habilidades naturais, que eram as matérias de direito. E reprovei no monte e vi o meu irmão mais novo do que eu, 2 anos, passando em todos os concursos sendo chamado. Então, pensa, eu me sentia simplesmente improvável, inteligência mediana, que como, né, você bem narrou aí, foi o que eu te falei anteriormente, eu me considero, e eu falo para os alunos aqui no GRAN, sabe, Gabriel, que eu me considero com uma inteligência normal, só que meu foco e minha disciplina sempre superaram muito, até hoje, a minha inteligência. Então, isso me fez eu sair de um improvável para um imparável. Estou aqui no GRAN, como GRAN Expert, mentora, 2 anos, muito feliz com essa atividade, realmente eu me encontrei, então eu sou hoje mentora e GRAN Expert aqui por vocação mesmo, eu amo fazer esse trabalho, sei como é que é estar nessa trajetória aí de concurso, né, uma trajetória... Primeiro, eu tenho que falar aqui para os meninos, para os alunos, né, vocês são muito corajosos, porque entrar numa trajetória dessa requer coragem, né, primeiramente coragem, então tá todo mundo aí, quem resolveu, quem decidiu realmente entrar nessa trajetória de concurso, tá de parabéns, porque já tem algo básico que precisa ter, coragem para começar a trajetória, que é uma trajetória difícil. A gente está aqui para ajudar, já senti a dor de vocês, tá? Já senti a dor dos nossos alunos, então hoje, sentindo a dor, já tendo sentido essa dor, já tendo passado por essa trajetória, com algumas técnicas, né, que eu aprendi sendo mentora, sendo GRAN Expert aqui no GRAN, o trabalho é o quê? Fazer com que o aluno saia do ponto onde ele está para onde ele quer chegar de uma forma mais rápida. Sem salto quântico não tem fórmula, né, Gabriel? Mas muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, tá? De estar aqui. Também estou muito feliz, tenho certeza de que vai ser um bate-papo aí que vai ensinar muito para quem nos acompanha. Mas antes de começarmos, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho, deixe o seu like para espalhar essa mensagem, para espalhar este vídeo para quem precisa de orientação, de educação, de motivação, de inspiração, que tem de sobra aqui no canal. As pessoas precisam, é claro, conhecê-lo. Professora Eliette, você já adiantou um pouquinho, mas é bom aprofundar nesse tema. Eu sempre me refiro aqui a quem vem ao canal como imparáveis, e você se declarou como improvável. Por quê? Além dessa questão junto ao seu irmão. Por quê, Gabriel? Assim, só para introduzir, né, um pouco da minha história, para você, para os alunos. Eu sou de uma família de servidor público aqui em Brasília, de servidores públicos. A minha mãe é professora da Fundação Educacional, meu pai é do Ministério da Saúde. Eu entrei na faculdade, a minha família classe média e tudo, sempre com a vontade de sair da faculdade empregada. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha esse foco. Eu quero sair da faculdade empregada, porque os meus pais sempre falaram para mim que não iam ter condição de me sustentar depois da faculdade, depois que eu tivesse formada. Então, realmente, assim, o meu primeiro empurrão foi
esse ponto que os meus pais deixaram bem claro, né, tanto para mim quanto para meu irmão. Então, eu comecei a estudar na faculdade. Só que eu tinha uma autoestima baixa, eu achava que eu não era capaz de competir em concurso, que eu não tinha a inteligência necessária para mim, para passar em concurso, era algo surreal, só os inteligentes, os gênios da lâmpada que passavam, né? E aí, na faculdade, eu falei, não, mas é a única opção que eu tenho. Essa é a única opção, não posso me formar, né, sem emprego, porque senão estou perdida. Poderia até, fiz faculdade de Direito, poderia até engrenar na advocacia pública, mas eu sempre, naquela época, viu, Gabriel, eu gostava de predatar as coisas, eu sou da época do cheque predatado, sabe? Então, eu gostava de fazer compra parcelada e tudo, até porque eu não podia fazer à vista. Então, eu falava, não, tem que ter um emprego que me dê uma segurança também, então, só pode ser, para mim, serviço público. Então, eu vou começar a estudar aqui agora. Comecei a estudar, obviamente, para concursos, nível médio, porque eu não tinha a titulação, não tinha nível superior, mas sempre com esse sentimento, né, de, eu acho que não vai dar certo, como é que eu vou competir com tanta gente, né, é tão complicado, os concursos de nível médio até hoje são difíceis, né, Gabriel, eu costumo dizer que são concursos que são mega concorridos, as pessoas são muito preparadas, porque gabaritam as provas. Além disso, eu tinha uma limitação, antigamente eu achava que era burrice mesmo, tá, por isso que eu me considerava improvável, né? De aprender, de entender matemática, raciocínio lógico, enfim, matemática, essas matérias que caíam nesses concursos. Então, eu comecei a estudar e comecei a o quê? A reprovar. Eu não passava em nenhum concurso que eu fazia durante os 5 anos de faculdade, porque realmente eu até ia bem nas matérias de direito, mas chegava nessas matérias que eu tinha, realmente eu sentia que eu tinha essa limitação, eu derrapava. Me formei e continuei estudando. Falei, não, agora eu vou tentar analista também. Só que alguns concursos de analista também tinham informática e tudo. Ao mesmo tempo, eu vi ali meu irmão é engenheiro, né, ele tinha o sonho de ser policial, ele começou a estudar para concurso também, e ele era muito mais sagaz, então, assim, eu vi estudando um pouco menos, só que eu estudava muito mais para tentar entender o que ele queria, né, para tentar entender a matéria, enquanto que ele, então, eu ficava ainda naquela comparação. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né, aquele sentimento de, né, nossa, a pressão de, eu tenho que me formar empregado, porque senão ferrou, vai dar ruim para mim, acho que não vou conseguir, porque esses concursos aqui exigem matérias que eu acho que eu não tenho capacidade para passar e tudo, enfim, e nossa, ainda tinha uma comparação do lado que era meu irmão que passava em tudo, então eu me sentia burra. Então, assim, era perfeito, né? Assim, era a conjuntura perfeita para dar errado, né, Gabriel? E aí eu mudei a chave depois que eu me formei, comecei a estudar para o concurso de analista e comecei a verificar o quê? Nossa, eu vou muito bem nas matérias de direito. Eu praticamente gabarito as matérias de direito. Então, eu acho que eu tenho que fazer concursos que exijam só direito. Porque eu não tenho, né? Fica mais complicado. E foi assim que eu resolvi fazer o concurso para a AGU e passei. Então, o primeiro concurso que eu fiz, que me exigiu só direito, eu passei, que foi o concurso da AGU, um concurso de 25 vagas. Obviamente, eu passei fora do número de vagas e fui chamada um tempinho depois. Então, eu era improvável exatamente por conta disso. Uma pessoa que achava que não tinha capacidade. Sim. Quando você terminou a faculdade, 5 anos sendo reprovada, bateu um desespero ali de... Não, o cheque predatado não deu certo, né? E aí bateu um desespero. Como é que você lidou com essa situação? Totalmente, Gabriel, porque assim, eu sempre estudei e trabalhei. Eu trabalho desde os 18 anos. E eu fazia os estágios, né? Durante a faculdade eu fazia os meus estágios e tudo. Me formei, fui advogar privado 3 meses. Realmente, o trabalho da advocacia privada foi uma experiência muito bacana, mas eu precisava de mais tempo, porque o escritório exigia muita carga horária que eu não queria disponibilizar, né? E também tinha uma questão de custo-benefício por conta do que era pago, o que eles pagavam na época. Fui ser assessora da Defensoria Pública aqui na Vara da Infância e da Juventude, onde eu conseguia trabalhar meio período, mas também eu ganhava menos, acho que um salário mínimo, era menos um pouco que um salário mínimo, sabe? Então, assim, era uma questão complicada, eu queria passar de qualquer jeito, tinha aquele trabalho lá, pensa, eu já estava com a carteira da ordem e tudo, mas ainda fiquei 1 ano estudando até passar no concurso da
da AGU. Então, realmente foi uma fase complicadíssima, porque eu bateu totalmente desespero, porque eu falava, gente, e agora, né? Não é para mim, realmente, eu falava, o universo está mostrando que isso não é para mim. Eu vou desistir, porque 5 anos estudando para concurso, né, sem passar. Estou aqui há 1 ano estudando para outros concursos. Fiz concurso para analista, fiz concurso para advogado das autarquias, Conselho Federal de Medicina, Conselho não sei o que da Arquitetura, Conselho KS, fiz todos os concursos que você possa imaginar, Gabriel, para a área jurídica eu fiz. E não passava, simplesmente não passava. E aí, quando eu virei realmente a chave, eu falei, não, agora eu vou investir num concurso. Também não estou passando mesmo. Esse daqui eu acho que eu não vou, vai ser só mais um que eu não vou passar. Deixa eu fazer ele aqui. Fiz e passei. Então, pra você ver, né? Houve um período que você foi estagiária do ministro Fux, né? Isso. E ele te deu um conselho muito importante que, inclusive, você transmite hoje aos seus mentorandos. Qual conselho foi esse? É um conselho, viu, Gabriel, que eu falo que é para quem é da área jurídica e para quem está estudando para concurso, assim. E eu, como naquela época eu não tinha conhecimento de técnicas, sabe, de estudo nem nada, eu segui muito o conselho que ele deu na época para assessoria jurídica. Na época eu fiz um processo seletivo para passar, tá aí, olha, para não dizer que eu não passei nada, eu passei no processo seletivo para ser estagiária no gabinete do ministro Fux. E aí eu fui ser estagiária na assessoria jurídica. E teve um dia que ele entrou na assessoria jurídica e foi conversar com a assessora, eu era vinculada a uma assessora dele. Ele falou, nossa, é impressionante como quem estuda, e ele sempre foi professor, né, ele era professor do CEOB na época, ele estava falando sobre isso, estudando direito, as pessoas que mexem com direito não sabem estudar. Porque a primeira coisa que a gente estuda, né, quando a gente vai estudar qualquer matéria de direito, é a lei seca, porque a lei seca é autoexplicativa. Na lei seca tem vários conceitos. Depois, né, se a lei seca não está ali muito clara a respeito do assunto, você vai para onde? Para a doutrina. Aí você pega um livro de doutrina, ele como doutrinador falando, porque ele, naquela época, já escrevia manual de direito processual civil. E ele falou, não, só quando a gente não entende a lei seca que a gente vai para a doutrina. E aí, naquilo que a doutrina diverge, a gente vai para a jurisprudência. Então, ele foi nessa ordem, e eu comecei a estudar assim. Então, eu sempre estudei, Gabriel, muita lei seca, estudava também a jurisprudência, porque falava, nossa, a doutrina realmente, assim, é muito material, o examinador não vai cobrar tanta coisa na prova. Eu já tinha essa sagacidade também. Então, deixa eu estudar aqui lei seca de jurisprudência, parte jurisprudencial, porque cada acórdão fala muito a respeito do que a doutrina está dizendo. E aí foi assim que eu comecei a aprender muito para concurso. Essa foi a técnica que eu utilizei para estudar para concurso e é a técnica que eu uso com os meus mentorandos aqui no GRAM. Eu falo, olha, pessoal, lei seca, e isso muito baseado depois, né, vários autores escreveram livros sobre ciclos de estudos, inclusive aqui no GRAM a gente usa muito o ciclo EARA, que é do professor Fernando Mesquita, que ele simplesmente condensou aquilo que eu aprendi lá. Não vou nem dizer a época para vocês não chutarem a minha idade, tá, Gabriel? Para ninguém se assustar. Mas lá há muito tempo atrás. Então, eu falo, ó, a turma que quer passar por uma prova objetiva, e eu até falo, porque eu já fui examinadora de banca de concurso, né, Gabriel? Eu já fui examinadora da banca do SESP por algum tempo. Eu era da banca de direito administrativo. Então, realmente, a lei seca, você não precisa ser examinador para saber disso. Só de olhar as provas, você vê uma prova objetiva, tanto que é cobrada a lei seca. Então, não tem opção. Tem que estudar a lei seca, tem que estudar a jurisprudência, porque é aquilo que está sendo debatido, né, no âmbito dos tribunais a respeito de temas importantes da área do direito que caem em tudo quanto é concurso. Obviamente, né, dependendo de cada nicho aí. Então, foi uma dica valiosa que eu transfiro hoje para os meninos, baseada agora na ciência, porque, né, a gente vê que tem muita gente escrevendo sobre esse ciclo aí básico que realmente não tem erro. Nesse período que a sua autoconfiança foi bastante minada ali com as reprovações, o que você fez, como você fez exatamente para virar essa chave que você mencionou? E eu pergunto isso sabendo que muitas pessoas que nos acompanham hoje e que nos acompanham nas redes sociais têm problemas de autoconfiança. Perguntam como eu acho que não vou conseguir, não tenho confiança em mim mesmo,
não sou inteligente, né? Tudo aquilo que você já disse. Qual que foi o ponto ali central para você conseguir superar essa fase, essa crise de autoconfiança? Gabriel, naquela época, e isso serve até hoje, tá? Eu acho o seguinte, é aquele ditado assim, quem quer faz. Só que para concurso, eu vou um pouco além. Naquela época, eu tive que passar por cima da minha autoestima baixa, da minha autoconfiança baixa, de tudo meu que era no pré-sal, que eu costumo dizer, né? Era abaixo do fundo do poço. Né? Então, é um negócio assim, horroroso. Como? Falando o seguinte, olha, a minha vida depende disso. Quando a sua vida depende de certa coisa, de certa circunstância, você vai atrás para fazer. Você vai dar seu jeito. Vai estudar chorando. Eu ia. Quantas vezes eu acordava de madrugada, dormia 3 horas? Porque na época, para mim, era o que eu tinha, entendeu? Então, eu dava o melhor de mim. Não tinha mimimi, sabe? Então, assim, eu dava o melhor de mim porque eu considerava o quê? Que a aprovação no concurso, né, a minha vida dependia de uma aprovação no concurso público. A minha vida dependia. Então, eu falo hoje, se a sua vida depende de alguma coisa, não é forte isso, quando a gente vira essa chave mental, quando você coloca, né, o concurso como, né, assim, nossa, tudo que eu preciso depende desse resultado aqui, é óbvio que seu comprometimento muda. É óbvio. E aí também, Gabriel, tem um ponto que, assim, a minha mãe, né, com base na fé, hoje a PNL já diz o que a minha mãe falava lá atrás. Ela falava o seguinte, eu falava, porque eu quero ser aprovada no concurso tal. A minha mãe, não fala que você quer ser aprovada, você fala que você vai ser nomeada no concurso, que você vai ser nomeada no local tal, nessa colocação. E hoje, depois que eu fiz a minha formação em coaching, tudo, né, que eu faço os meus cursos exatamente para trazer pontos de mentalidade técnica para os meninos aqui no GRAM, eu entendi que foco tem que ser específico, porque o nosso cérebro é desfocado, né? Então a gente tem que dar um foco específico. Quando eu falo que eu quero ser nomeada no concurso, quando eu falo que eu quero ser nomeada em primeiro lugar, é óbvio que o meu comprometimento muda. Se eu junto isso, esse foco muito específico, né, para dizer, e inclusive a minha vida depende disso, você esquece. O problema a autoconfiança, ela vai brotar de algum lugar. Você até esquece que a sua autoestima é baixa. Porque vira questão de sobrevivência. Sim. Né? Então, entre o quê? O ponto de falar, nossa, eu quero ser nomeada no concurso tal. Aí vem o questionamento, quem que eu preciso me tornar? Então, lá atrás eu me questionava, quem que eu preciso me tornar para ser a pessoa que vai ser nomeada nesse concurso aqui? Então, eu fazia muito essa reflexão, sabe? Só que, ao mesmo tempo, vinha ali a outra vozinha. Não, mas olha só, você só toma pau no concurso. Você só reprova no concurso. Olha o seu irmão, que é muito mais inteligente do que você. Só que eu falava, não, mas eu não tenho jeito. Eu vou ter que comprar um cérebro novo. Não é possível. Eu vou ter que passar, porque minha vida depende disso. Então, eu buscava meios. E aí, uma das formas que eu verifiquei foi esse insight mesmo, sabe? De entender que nas matérias que eu me dava muito bem, eu me dava bem. Nas que eu não me dava bem, realmente não tinha habilidade natural. Então, fui procurar fazer provas que exigiam de mim aquilo que eu me saía bem, aqueles conteúdos que eu me saía bem. Quando eu virei essa chave, aí as coisas melhoraram para mim, porque eu passei, na época foram 3 concursos da AGU, advogado da União, procurador da Fazenda e procurador federal. Eu passei na primeira fase de procurador federal, fiquei por meio ponto na discursiva. Para uma pessoa que não ia nem para a redação, um concurso nível médio, pensa só. Né? E aí, exercício de autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Exato. Então, foi basicamente isso. Eu colocava o concurso como algo que a minha vida dependia daquilo e comecei a especificar, né? Não, quem que eu preciso me tornar para ser nomeada? Porque nomeação é diferente de aprovação. Para mim, a só aprovação, ela não basta. Né, naquela época que fazia sentido para minha vida era ser nomeada dentro do número de vagas, o próximo ali, exatamente porque a minha vida dependia daquilo. Sim. E falando em nomeação, como é que foi a sensação quando você entrou em exercício na Advocacia Geral da União? Nossa, Gabriel, realmente a minha vida dependia daquilo, porque a minha vida mudou. E é um clichê que geralmente as pessoas que entram no concurso do sonho, né? Porque realmente foi um concurso de sonho, assim, que eu falo que foi um presente, né? Tem quem tem a sua fé, eu tenho a minha fé em Deus, então para mim foi um presente de Deus que realmente, assim, foi uma emoção. Teve uma cerimônia de posse,
sabe? E passou na minha mente tudo aquilo, toda a minha trajetória. E aí, Gabriel, é algo que eu costumo dizer para os alunos também, né, para os alunos, enfim, que assistem a gente, que acompanham a gente aqui no GRAM, é que realmente existem alguns fatores que são essenciais nessa trajetória. Quais que são os fatores? E são todos fatores mentais. Eu nem falo muito de técnica, porque técnica, para mim, é 30%, 70% é mente. Então, qual que é? Você estabelecer um foco objetivo, saber onde você quer chegar, né? Por que aquilo é importante para você se tornar a pessoa que atinge aquele objetivo, só se torna a pessoa que atinge o objetivo quando você sabe qual que é esse objetivo. E, para além disso, você ter, né, um foco muito específico, disciplina, não tem jeito, acho que todo mundo fala isso, tem que ter disciplina, aquela disciplina do samurai, né, que vem com esse foco muito específico, paciência, e eu falo paciência, disciplina, consistência também, né? Porque a consistência, se você for consistente, se você só for persistente, não adianta. A consistência é você tá ali fazendo, né, aquele hábito de estudar repetidas vezes. É isso que leva para o progresso. Mas, por último, é a paciência. E entender que existe, Gabriel, uma variável que não está na mão de ninguém. Nem na minha, nem na sua, nem do aluno. Uma variável chamada tempo. Ninguém sabe quando a pessoa vai passar. Se a pessoa está comprometida com o processo, está fazendo a parte dela, vai acontecer. E aí, eu tenho que ter paciência para esperar esse tempo chegar. E hoje eu vejo com muita clareza que a minha nomeação, Gabriel, na Advocacia Geral da União, ela foi muito no tempo certo, sabe? Então, assim, essa nomeação lá, ela desencadeou várias outras coisas maravilhosas na minha vida que talvez não tivesse se desencadeado se eu tivesse passado lá quando eu estava no terceiro semestre da faculdade, porque lá no terceiro semestre eu nem sabia meu nome direito. Eu não tinha maturidade, sabe? Então, a minha nomeação desencadeou o fato de eu estar aqui no GRAM hoje, fazendo esse trabalho que eu amo. Eu acho que se eu não tivesse sido advogada da União, se eu não fosse advogada da União, possivelmente eu não teria, né, dado a entrevista 2 anos atrás aqui para falar do cargo de advogada da União e, né, essa entrevista ter aberto as portas do Gustavo Scatolino ter me convidado para fazer parte da equipe de vocês. Então, assim, tem coisas que a gente não entende, a gente tem que confiar. Tem uma variável que se chama tempo, né, que tem que esperar que uma hora, se a pessoa, se o aluno estiver comprometido com o processo aqui na trajetória, vai acontecer. Só não acontece para quem desiste. Só não acontece para quem desiste. E você toca aqui num bom ponto. A gente tem esse mote aqui no canal, né, de ser imparável, no sentido de não desistir, não é no sentido de ser um super-homem, invencível, incansável. Todos nós somos falhos, vulneráveis, mas sabemos que temos o potencial de chegar longe desde que sigamos ali no processo, fazendo a nossa parte. Qual é o seu conselho para quem nos acompanha hoje? Seguir de maneira imparável, sobretudo neste momento difícil que estamos enfrentando no Brasil e no mundo. Gabriel, eu acho o seguinte, realmente o momento ele é difícil, né? E isso é incontestável. Só que tem um ponto, a gente dá a lente que a gente quer para a situação. Então, para aquele aluno que olha para esse momento difícil e pega esse momento como força para, nossa, não, o momento é difícil, mas eu vou utilizar isso como força para dar um gás maior nos meus estudos, poxa, tem concurso que está suspenso há tanto tempo, então é um momento que eu tenho de acelerar, esse aluno vai longe. Tem outros alunos, tem outras pessoas que entendem de outra forma, e é legítimo também. Só que o que eu costumo dizer é o seguinte, Gabriel, o sucesso é a gente que faz. O sucesso é a gente que faz. E o que diferencia as pessoas que chegam lá das que não chegam, vou falar aqui, não é inteligência, é o comprometimento com o processo mesmo. É você estar comprometido com o processo de tal forma que você se questione todos os dias o que você tem que ser, quem você precisa se tornar para ser a pessoa que atinge o seu resultado. E aí, um ponto bom também é o seguinte, é tirar o peso mental de falar, porque realmente a trajetória ela é complicada. Ela é difícil. Se fosse fácil, todo mundo já teria atingido os seus resultados, mas é uma trajetória complicada mesmo. Só que a questão é, vamos também colocar um pouco mais de leveza. E como é que a gente coloca um pouco mais de leveza numa circunstância pesada? Se a gente for contar com a pandemia, se a gente for contar com a própria trajetória, que é uma trajetória pesada, é pensar, não, hoje eu tenho, porque é investimento de tempo e energia, né, Gabriel? O pessoal tá ali, senta, estuda, é tempo que deixa de estar com a família, enfim.
é pensar o seguinte, ao invés de virar e falar, ai, agora eu tenho que estudar, é trocar a chave mental e falar, agora é o meu momento de garantir a minha estabilidade, os meus X mil de reais de salário por mês, as minhas férias de 30 dias, a minha viagem, aquilo que for legítimo para você. Quando a gente pensa nisso todos os dias, quem que eu preciso me tornar para ser a pessoa que vai passar, que vai ser nomeada no meu concurso? Hoje eu estou sendo uma pessoa disciplinada, hoje eu estou sendo uma pessoa focada, a minha meta está coerente com o que eu quero, com a minha nomeação? Tá, então ok, então agora eu vou sentar e vou executar. Então agora vai ser o meu momento de quê? De garantir aquilo que eu quero, o meu salário, a minha estabilidade, os meus sonhos, um plano de saúde melhor para os meus pais, a educação dos meus filhos. Então é tirar o peso, virar a chave mental e agir. É só com execução. É o que separa. É o que separa quem atinge e quem não atinge. É a execução e a forma como executa. Se a gente conseguir executar com mais leveza, melhor ainda. Torna o processo mais leve, não precisa sofrer tanto no caminho, né? Exatamente. Professora Eliette, muito obrigado aqui pela conversa, parabéns pela história, obrigado também pelo trabalho no Gran Cursos Online, que ajuda muitas pessoas, que vai mudar muitas vidas. E conte sempre com a gente aqui, estaremos juntos aí nessa jornada de transformação da vida dos nossos alunos. Imparáveis. E quem é improvável, não se preocupa. Pode ser improvável, mas não para. Seja um improvável em ação. Porque sendo improvável em ação, você chega lá. Seja um improvável imparável, né? Seja um improvável imparável, né? Sem parar. E estou muito feliz, eu te agradeço demais aqui, viu, Gabriel, a oportunidade. Agradeço por ter sido bem acolhida aqui no GRAM, tá? Enfim, como eu falo, é um trabalho que eu amo. Amo estar aqui falando, né, sobre esse tema, né, sobre a trajetória e tudo. Me coloco à disposição aí dos alunos sempre. E vamos que vamos, né? Sem parar, né, Gabriel? Sem parar. Em busca sempre da melhor versão nossa e dos nossos alunos que estão aqui dedicando tempo e energia para realizar aí os objetivos. Estamos juntos. É isso aí. E a você que nos acompanha, deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações, clique aí no sininho e espalhe este vídeo, compartilhe esse vídeo com quem precisa, com quem se sente improvável, se sente que não vai conseguir. Talvez essa história aqui mude a percepção dele, mude a percepção dela. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Até mais. Obrigada. Tchau.